Olá pessoal, professor Almir de Língua Portuguesa, com o canal Língua Portuguesa para concursos públicos, e hoje eu trago para vocês uma análise da banca FAD-CT para a prova de redação do concurso público da Prefeitura Municipal de Andirá, Paraná, edital 01/2023. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem curtir essa videoaula, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para poder acompanhar as novidades do canal, certo? Bora lá? Eu trago então uma análise da banca FAD-CT para a prova de redação para o concurso público da Prefeitura Municipal de Andirá e trago também um exemplo de um texto que é um texto que nós vamos ver argumentativo, que é o que a banca FAD-CT ela vai cobrar nesse edital 01 de 2023 da Prefeitura Municipal de Andirá, Paraná. Bora lá! Pessoal, então, para quem vai prestar esse concurso público, a banca FAD-CT do concurso público da Prefeitura Municipal de Andirá, o edital 01 de 2023. Então, nós temos a banca FAD-CT. Eu vou trazer para vocês uma análise do que está no edital, do pós-edital, certo? No momento da gravação dessa videoaula, a banca FAD-CT já fez a publicação do edital e ela elencou os critérios da prova de redação, que é um tipo de texto que nós vamos ver dissertativo argumentativo. Então, quantos pontos valerá a prova? A prova discursiva, ou melhor, a prova de redação, vai valer 30 pontos e vai versar sobre um tema da atualidade. Então, é muito importante da atualidade. Então, é muito importante para quem já está estudando para esse concurso público ficar antenado com relação às temáticas da atualidade. Então, não vai cair um tema específico, vai cair um tema da atualidade, certo? E os cargos para esse edital 01 de 2023 da Prefeitura Municipal de Andirá, da banca FAD-CT, os cargos, agente administrativo, a banca elencou quais são os cargos que terão prova discursiva. Nem todos os cargos haverá prova de redação, certo? Porém, os cargos de agente administrativo vai ter prova de redação, o cargo de educador infantil vai ter prova de redação, fiscal de obras e postura também vai ter redação, cargo de pedagogo, cargo de professor, cargo de educação, professor de educação especial, cargo de professor, no mesmo dia e no mesmo tempo previsto. Certo? Então, esses são os cargos que a banca FAD-CT vai aplicar à prova de redação. Então, o valor é 30 pontos, é a prova de redação. Aí o que acontece? Então, dando sequência aqui, dentro do rol dos 30 pontos, então nós vimos que a prova de redação, ela vai valer 30 pontos. Dentro do rol dos 30 pontos, 6 pontos dos 30, a banca vai cobrar a coerência. Coerência, o que é a coerência em um texto? Coerência é a harmonia das ideias presentes no texto. Progressão, se o seu texto ele tem coerência, se o seu texto caminha, o seu texto precisa ter começo, meio e fim, tem uma linha de raciocínio, o seu texto progride conforme as ideias que você vai apresentando, a articulação dessas ideias, o seu texto tem que apresentar informatividade, informações, e ao mesmo tempo argumentar, porque nós vamos ver que é um texto argumentativo, não pode haver não contradição. Muitas vezes o candidato ele escreve, ele argumenta, tenta usar um contra-argumento e acaba entrando em contradição. Muito cuidado com relação a isso. Só de coerência, pessoal, 6 pontos, dentro do rol dos 30. Depois, 4 pontos, a banca elencou o item de coesão. Coesão são as palavrinhas do bem, as palavrinhas mágicas que você vai utilizar no seu texto para amarrar o seu texto. Coesão referencial são palavras que você usa no seu texto que vai fazer referência a um elemento, por exemplo, citado no texto anteriormente. Coesão sequencial são palavrinhas que vão amarrar o seu texto e vão dar sequência, vão apresentar fatos novos, vão apresentar argumentos novos, ideias novas a serem discutidas em seu texto. Então, muito cuidado com relação à coesão, porque a banca elencou 4 pontos. Outro item, atendimento à norma gramatical, ou seja, o escrever corretamente segundo a norma padrão da língua portuguesa, 4 pontos. Nesse item aqui, gente, eu sugiro para que vocês estudem a parte gramatical e, sobretudo, leiam, treinem
treinem a leitura, porque a gente adquire vocabulário conforme nós formos lendo os textos, tá? Agora, uma coisa que é importante que eu observei, a banca colocou um peso maior para o domínio do tema. Então, o domínio do tema, a banca elencou 16 pontos. Como eu vou dominar o tema? Por isso, vale uma dica para que você leia, se informe, principalmente esses sites de notícia, de informação, temas da atualidade. Que como nós vimos aqui, voltar um slide anterior, voltando aqui ao slide anterior, deu uma travadinha aqui, temas da atualidade, certo? Seguindo aqui, outro item importante fala com relação à eliminação. Então, a prova de redação da Banca FAD-CT para o concurso público de Andirá, Paraná, edital 01/2023, ela é eliminatória, porque nós vamos ver que ela é eliminatória, uma fase eliminatória. Será eliminado do concurso público o candidato que na redação, primeiro item aqui, ó, não produzir o texto de forma dissertativa e argumentativa. Então, a banca, ela quer que você escreva um texto dissertativo, argumentativo. Daqui a pouquinho nós iremos ver como é esse tipo de texto, as características principais, e nós vamos fazer a leitura de um texto que eu pré-selecionei, para a gente poder entender melhor um pouquinho essa forma dissertativa e argumentativa, certo? Segundo item que a banca FAD-CT, ela coloca nesse concurso público como item eliminatório. Então, no primeiro item aqui, retomando, se você não escreveu no formato dissertativo e argumentativo, você estará eliminado. Outro item aqui, cujo texto não possuir entre 20 e 30 linhas. Então, você precisa atingir o número de linhas propostas. Terceiro item aqui, não estiver fundamentado em argumentos e dados. Então, se o seu texto não estiver fundamentado em argumentos e dados, você será eliminado. Então, não é um texto que você vai só falar sobre o tema. Não é só falar, você tem que expor o tema, apresentar a sua tese, que é o seu ponto de vista, e tem que argumentar. Argumentar, quando nós falamos em argumentar é o modo como você escreve ou fala, no caso escrita, lógico, no concurso de redação, é o modo como você escreve visando convencer alguém da sua ideia. Então, lá na hora da prova discursiva da Banca FAD-CT para o edital da Prefeitura Municipal de Andirá, Paraná, o edital 01/2023, você vai ter que apresentar uma tese, vai apresentar argumentos, tá? Outro item. Então, se você não fizer isso, vai estar eliminado. O terceiro item, se você não cumprir, vai estar eliminado. Todos esses aqui, se você não cumprir, você vai estar eliminado. O quarto item aqui, cujo texto não estiver redigido na modalidade escrita padrão da língua portuguesa. Ou seja, você tem que escrever a norma padrão. Se você escreveu numa linguagem coloquial, você estará eliminado do concurso público. Cujo texto for produzido em letra ilegível, ou seja, vamos caprichar nessas letras. Se você fizer uma letra feia que ninguém consiga entender, decifrar, você estará eliminado. Quem diz isso é o item 5º do edital, se identificar na versão definitiva da redação. Outro item aqui, não atingir 15 pontos na redação. Então, ou seja, a banca está falando o seguinte, olha, a prova vale 30 pontos, a prova vale 30. Então, para ser aprovado, no mínimo, metade, que é 15. Então, se você não fez 15 pontos, tirou 14. Está eliminado deste concurso público. Certo? Agora, bom, seguindo aqui, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos importantes e relevantes sobre o texto dissertativo argumentativo. O que acontece? A Banca FAD-CT, neste concurso público da Prefeitura Municipal de Andirá, edital 01/2023, ela elencou que ela vai cobrar uma prova de redação para alguns cargos da Prefeitura. E dentro do rol desses cargos, então, a redação valerá 30 pontos e vai versar sobre um tema da atualidade. E que tipo de texto que vai ser cobrado? Dissertativo argumentativo. Primeiramente, o que é um texto dissertativo? Dissertar é você discorrer, falar sobre algo. E nesse falar, dissertar é escrever, discorrer sobre algo, argumentando. Então, argumentar é o modo como eu falo, como eu escrevo, visando convencer alguém de uma ideia,
certo? Então você vai dissertar, vai falar sobre o tema, argumentando, expondo a sua tese e os seus argumentos. Primeiro tópico que eu elenquei aqui é um tipo de texto escrito na terceira pessoa do discurso. O que acontece? Texto dissertativo e argumentativo você não pode escrever na primeira pessoa, porque você não pode dar a sua opinião ali no texto, tá? Explicitamente ali, você não pode usar a primeira pessoa. Então ele tem que estar escrito na terceira pessoa. Como é que eu vou identificar isso? Através dos verbos. Os verbos precisam estar na terceira pessoa do discurso, certo? Porque você deve apresentar a impessoalidade. Por isso, o texto dissertativo e argumentativo na terceira pessoa do discurso, certo? Deve apresentar a tese. Então, o que é tese? É o seu ponto de vista. A tese é aquilo que você defende com unhas e dentes. Ou seja, no texto é aquilo que você vai defender. Então, tese anota no seu caderno o conceito de tese. É o ponto de vista que alguém defende no texto. E essa tese ela é validada mediante argumentação, mediante argumentos. Então, lá no seu texto, você tem que apresentar os argumentos. Quando a gente fala em argumentos, que argumentar é o modo, o modo como eu falo, escrevo no caso aqui da prova de redação, visando convencer alguém. Então, nós temos vários tipos de argumentos. Argumentos de autoridade, quando você coloca a fala de um autor, de um especialista naquele assunto no texto. Argumento de prova concreta, argumentos que são baseados em dados reais, certo? Então existem vários tipos de argumento que você pode estar colocando. Sempre argumentos que precisam ser sólidos, tá? Para validar a sua tese. Por isso, como que eu vou ter argumentos sólidos? Fazendo leitura, lendo reportagem, notícia, enfim, acompanhando as informações para que você consiga, então, ter um repertório cultural interessante para escrever. Tá? Eu tenho dificuldade em escrever. Primeira coisa, é treinar leitura, ler, melhor dizendo, ler, porque daí você vai estar adquirindo vocabulário e vai estar adquirindo informações para você poder transformar tudo isso daí em argumentos, certo? O texto, então, dissertativo e argumentativo deve ser composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a banca FAD-CT, na sua prova discursiva, você precisa ter. Então, a banca FAD-CT, ela vai cobrar um texto dissertativo argumentativo nesse edital da Prefeitura Municipal de Andirá, edital 01 de 2023. Você precisa escrever um texto dissertativo e basicamente precisa ter 3 partes. Na introdução, que é o primeiro parágrafo, você tem que deixar bem claro para a banca qual é a sua tese, qual é a sua tese que você vai defender. Na introdução, você tem que apresentar os argumentos que você vai defender, porque a tese é um ponto de vista que alguém defende no texto, só que ela é validada com argumentação, com os argumentos. O desenvolvimento, você inicia lá no segundo parágrafo, você vai aprofundar os argumentos que você trouxe no primeiro parágrafo. E no último parágrafo, que é a conclusão, você vai dar uma proposta de solução para aquela problemática. Então, quem deve fazer e o que deve ser feito para resolver. Quem deve fazer e o que deve ser feito para essa e o que deve ser feito e o que a minha caneta aqui está travando e o que precisa ser feito. Ou seja, na conclusão, que é o fechamento das ideias, você precisa dar uma proposta de solução, certo? Então, para esse concurso público da banca FAD-CT, ela cobra a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que vai valer quantos pontos? Olha, 30 pontos. É bastante ponto, hein? Bora lá. Agora, eu trago para vocês, eu fiz uma análise pesquisando na internet, e eu trouxe para vocês uma redação nota máxima, nota 1000, nota máxima, que foi... Opa, deixa eu arrumar aqui minha borracha aqui. Eu fiz questão de trazer esse texto, porque esse texto foi de uma aluna, ela tirou, melhor dizendo, nota máxima no Enem. Porque o que acontece? No Enem, o que acontece?
O Enem, ele é um exame nacional do ensino médio e ele cobra um tipo de texto. Qual tipo de texto? Dissertativo argumentativo, certo? Esse texto da aluna Cecília Maria Lima Leite. Tem aqui o site aqui para dar referência. A fonte tem o site aqui. Depois eu vou disponibilizar no link da descrição do vídeo, certo? Aí eu fiz questão de trazer esse texto, porque esse texto ele tirou nota máxima no Enem, que é nota máxima 1000. Por que eu trouxe esse texto? Porque ele sintetiza a essência. É um texto perfeitamente construído, um texto sem nenhum erro, um texto brilhante para a gente poder entender que tipo de texto é esse dissertativo e argumentativo. Ela colocou o título, então, Violência à Dignidade Feminina. Ela começa o texto utilizando aqui, ó, historicamente. Nós temos aqui um advérbio. Historicamente, vírgula. O papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX. Então ela trouxe uma informação ali sobre o papel feminino na sociedade, tendo a francesa Simone Beauvoir, olha aqui, ela traz aqui ela traz um dado sobre alguém, ela traz um dado aqui para nós, tá? Da Simone Beauvoir como expoente. Conquanto ela utilizou um operador aqui, ó, discursivo, conquanto equivale a falar embora. Embora tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis. Agora, olha, a Cecília, ela coloca a tese dela. A violência contra a mulher... Opa, deixa eu arrumar minha borrachinha aqui, vamos lá. A violência contra a mulher... Opa, vamos arrumar minha canetinha aqui. Vou arrumar, deixa eu pegar uma caneta para grifar. Ela coloca aqui, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil. Então, olha a tese dela. Uma vez que se dá na maioria das vezes no ambiente doméstico. Então, olha só o que acontece aqui. Ela coloca a tese dela. A violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Ela até justifica a tese dela. E ela continua o texto dela. Essa situação... Deixa eu só melhorar aqui essa borrachinha. Vamos lá. Vou colocar certinho, porque minha coordenação motora aqui hoje está péssima. Então, a tese dela... Vamos lá. A tese dela... Vou colocar aqui, opa, se dá na maioria das vezes no ambiente doméstico. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui. A Cecília, autora desse texto, ela coloca a tese dela. A violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil. E ela justifica, uma vez que se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Então, olha que ela apresenta a tese dela, que a violência ainda é persistente no Brasil, justifica essa tese dela e ela continua o texto falando o seguinte. Essa situação, então ela aqui ela utilizou, ó, olha aqui uma coesão referencial. Essa situação, essa é um pronome, essa o quê? Essa situação, tudo que foi dito anteriormente, que é da violência contra a mulher. Então ela utilizou perfeitamente aqui um elemento, um operador aqui, discursivo, uma coesão referencial, ou seja, palavra que coloca no texto que vai fazer referência a algo dito no texto. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. Olha aqui ela justificando do porquê desse item, certo? Percebam que o primeiro parágrafo está perfeitamente construído. Ela traz uma informação. E ela traz uma informação que não é do senso comum. Ela cita uma francesa. Então, olha a bagagem cultural dela, do repertório cultural. Ela coloca a palavrinha conquanto, que é um elemento coesivo. Ela coloca essa situação, que também é um elemento coesivo. Ela amarrou as ideias no texto. E agora, no segundo parágrafo, ela utiliza um operador argumentativo. Ela utiliza, com efeito, é uma coesão, é uma palavra
coesiva, porque ela vai amarrar o que foi dito no texto e vai dar sequência no texto. E ela coloca, com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações da vida privada, contudo, olha aqui ela argumentando, contudo, ainda não obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, olha o operador argumentativo, nesse contexto, quer dizer, qual o contexto? Da violência contra a mulher, do que ela colocou no texto dela, a agressão parte de um pai, e ela está justificando, ó. A agressão acontece por parte de um pai, irmão, marido ou filho. Condição de parentesco, essa, olha, outro operador argumentativo, coesão, que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que é um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Então ela está argumentando aqui, justificando, olha, por isso que a violência ainda persiste, porque a mulher ela tem um vínculo afetivo que ela acaba tendo esse receio de fazer a denúncia, ela não quer perder esse vínculo afetivo, ela tem medo de romper, olha aqui, ó, que ela teme romper. Então percebam, isso é argumentação. Opa, só vou apagar a borracha. Isso aqui é argumentação. Conseguiram perceber esse caráter argumentativo no texto, que o tempo todo ela está argumentando? Então ela teme romper. Agora vejam, ela utiliza outro operador aqui argumentativo, outro sim, é válido salientar. Ó, é válido, olha o verbo ser na terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é, verbo na terceira pessoa. Outro sim, vírgula, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela quem, ó? A violência contra a mulher, ela se revela, ela é um pronome que retoma algo dito no texto. Aqui é coesão. Coesão. São palavras que você coloca no texto para amarrar as ideias, fazer referência ao elemento anterior ou colocar como a coesão sequencial para dar sequência. Ao invés de você, fica uma dica, ao invés de você repetir palavras no seu texto, você pode utilizar pronomes que vêm fazer referência ao nome. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos fatos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata. Olha um operador argumentativo aqui, um elemento coesivo. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre. Olha que ela traz fala de pessoas importantíssimas. A violação dos direitos humanos não consiste somente num embate físico. Então vejam que o repertório cultural dessa candidata, da Cecília, está perfeito. Não consiste. Deixa eu arrumar minha borrachinha aqui. Isso. Não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Desarte é fato que o Brasil encontra-se em alguns passos à frente de outros países ao combate à violência contra a mulher. Por ter promulgado a Lei Maria da Penha, ela cita aqui a Lei Maria da Penha. Entretanto, olha aqui ela argumentando, entretanto, uma conjunção, mas porém, contudo, todavia, entretanto, entanto, é necessário que o governo reforce o atendimento às vítimas, criando delegacias especializadas em torno de 24 horas para o registro das queixas. Tá vendo aqui, gente, nesse texto dela, eu fiz questão de trazer para vocês o seguinte. Esse é um exemplo típico de um texto dissertativo argumentativo. Então, no primeiro parágrafo aqui, ó, ela apresenta a tese dela e ela apresenta argumentos. E ao longo do texto, ela vai argumentando, vai discorrendo sobre o assunto. E ela coloca, a fala de pessoas vinculadas àquela temática. Quando ela coloca lá a francesa Simone de Beauvoir, ela coloca aqui Pierre Bourdieu. Então, isso aqui enriquece o texto.
Percebam que o vocabulário dela, quando ela utiliza outro sim, enfim, conquanto. Então, o texto dissertativo e argumentativo, ele é um texto que visa discorrer, falar, mas ao mesmo tempo argumentar. E no último parágrafo, é preciso que nós tenhamos uma proposta de solução. Quem deve fazer e o que deve ser feito. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa videoaula em específico para a banca FAD-CT para o concurso público de Andirá, Paraná, da prova de redação. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês curtam essa videoaula, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para acompanhar as aulas do canal. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem aos amigos de vocês, façam a divulgação do canal, compartilhem nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos.